mais, mais, mais um sobrevivendo ao vivo, onde estamos hoje no Cerejão para falarmos de um empate aqui, Brasiliense 1, Aparecidense também 1. No encontro dos Enses acaba tudo igual, num jogo não tão bonito assim, mas vamos contar a história da partida para você que está acompanhando aí de casa, que ficou no seu conforto, e você também que veio aqui ao Cerejão para assistir a esse jogo muito importante, porque seria um jogo de 6 pontos. Essa rodada aí do grupo A3 da Série D é muito importante, porque o primeiro colocado inventou o segundo, o terceiro o quarto e o quinto o sexto. Então, só jogos de 6 pontos, só confrontos diretos. Aqui, o terceiro colocado enfrentou o quarto, no caso, Brasiliense e Aparecidense. Vamos contar para vocês como foi essa partida, começando da escalação. É um Brasiliense ainda sem Tarta, isso tem que ser dito, e hoje sentiu muita falta do Tarta, do seu melhor jogador da temporada de 2026. Tá ainda em recuperação, vamos ver quando que vai voltar a grande craque do time do Brasiliense. E foi um time que veio com algumas mudanças também. Por exemplo, o Vitor Xavier jogando mais aberto pelo lado esquerdo. Não é o que a gente acostumou de ver do Vitor Xavier, mesmo esse ano no Samambaia, quando foi vice-artilheiro do Candangão. Ele que foi treinado pelo El Roquete lá, agora está sendo treinado pelo El Roquete aqui, e jogou aberto pela esquerda. Não é a função dele, quem jogou de 9 na sua função foi o Jackson. E vamos contar como foi essa partida em um jogo que o Brasiliense fez no primeiro tempo muito abaixo, tá? Muito abaixo. Não gostei do primeiro tempo do Brasiliense. E eu falo isso como um cara que criticou bastante o jogo do Brasiliense contra o Primavera, mas que viu evolução no Jacaré nos jogos seguintes da Série D. Depois teve o empate contra o Luverdense fora de casa, que conseguiu ser mais seguro. Depois teve a vitória do Inhumas. Depois teve o grande jogo do Brasiliense no ano, que foi contra o Gama. Um primeiro tempo que poderia ter aberto 2-0, poderia até ter feito um 3-0. E aqui a gente chegou no momento em que o Brasiliense vinha de crescente, mas acabou não conseguindo continuar a sequência. Enfim, não gostei do jogo do Brasiliense aqui, acho que dá uma queda naquela subida, naquela crescência que vinha sendo do Brasiliense. Não foi um jogo ruim, foi um jogo ruim do Brasiliense, o primeiro tempo muito abaixo, o primeiro tempo que o time sofreu bastante, parecia que não tinha organização, assim, claro, é um time treinado e tal, tudo mais, eu gosto do treinador da Roquete, mas assim, não foi organizado com bola hoje para conseguir furar a defesa da Aparecidense, principalmente no primeiro tempo, e sofre o gol num momento até de infelicidade. Vamos contar como é que foi o gol da Aparecidense. A Aparecidense estava sendo muito perigosa com o Bruninho, camisa 11 pelo lado direito, com o Luan pelo lado esquerdo, e não conseguiu aquele negócio me quebrou. Eu vou de novo, no 3, 2, 1. Tava sendo bem perigoso com o Bruninho pelo lado direito, com o Luan pelo lado esquerdo, conseguindo ali dar uns certos sustos no Jacaré, e o que acontece numa fatalidade do Montanha, cara. O Montanha, ele é um garoto jovem, ponta desse time do Brasiliense, não vem de boas partidas, é verdade, e no momento que ele estava se recompondo, numa boa jogada do Simeone, ótimo volante aqui da equipe da Aparecidense, jogou muito bem hoje, tá? Foi um dos destaques do time da Aparecidense. Simeone faz boa jogada, coloca em profundidade, e aí o Montanha que estava recompondo acaba falhando, afasta muito mal, a bola sobra no pé do Luan, e aí faz 1-0 para a Aparecidense. O resto do primeiro tempo é um Brasiliense aos trancos e barrancos tentando fazer seu gol. Aos trancos e barrancos, com muitas falhas, muitas desatenções, e não conseguindo aí chegar. Inclusive, já que ele já puxou as falhas e desatenções, vamos com a entrevista do Jean-Pierre aqui, o autor do gol do empate, já tô te dando um spoiler, né? Foi 1-1, mas ele falou sobre as falhas de atenções, então bota aí o Jean-Pierre falando. Futebol aqui, estamos com o Jean-Pierre, autor do gol, o gol que fez aqui o Cerejão explodir, porque foi o gol de empate praticamente na última bola. Queria saber de você, um jogo bastante difícil, a Aparecidense começou na frente, como foi para vocês manterem o mental e mudar o time como mudou pro segundo tempo, para você conseguir sair com o gol do empate? Não, acho que é melhor que a derrota o empate, né? Não, tipo, não teria o resultado. Pior seria se a gente acabasse perdendo o jogo. Então, mas também a gente não fica contente por ter empatado, por a gente estar jogando em casa. Então acho que a gente tem um pouco mais de atenção dentro desses aspectos aí, dentro de tudo que a gente vem trabalhando, porque a gente vem pecando muito durante a semana, trabalhando muito durante a semana, desculpa, e chega no jogo algumas coisas a gente não consegue executar, às vezes por falta de atenção nossa, por falta também
de concentração. Então acho que a gente virar essa chave, porque a gente está cometendo alguns erros que que é com constância, né? Então acaba que isso acaba nos prejudicando. Então acho que é melhor a gente trabalhar mais, se concentrar mais nos jogos para que a gente possa buscar de fato as vitórias, que é o que a gente está procurando. Você comentou da falta de atenção, próxima rodada é contra a mesma Aparecidense, só que dessa vez lá em Goiás. Você acha que esse talvez seja a grande chave aí para virada e conseguir uma vitória jogando fora de casa? A falta de atenção que eu digo é no aspecto geral, muitas das vezes a gente acaba se desligando de um lance que outro, e isso tem nos custado caro, isso tem nos prejudicado. Então hoje era um jogo que a gente tinha totais condições de poder sair daqui com os 3 pontos, porque a gente também é forte em casa, e acabou que a gente saiu com empate, né? Então acho que quando eu falo da falta de atenção, não é só relacionado ao jogo de hoje, acho que é num aspecto geral, numa sequência de jogos já que a gente vem tendo. E também focar já pro próximo jogo, jogamos contra eles hoje, então a gente já também tem uma noção deles, assim como eles também têm uma noção nossa, mas a gente tem que entrar para buscar os 3 pontos e para que a gente possa sair com a vitória. É isso, começamos com o Jean-Pierre, autor de um lindo gol para empatar tudo pro Brasiliense. Então tá aí as palavras do Jean-Pierre, num primeiro tempo que o Brasiliense realmente jogou bem abaixo, mas ainda conseguiu ter 2 grandes chances de gol com o Vitor Xavier. Uma bola cruzada da área, ele de cabeça colocou na trave, e aí a outra jogada foi com o Vitor Xavier dentro da área, ele chuta, a bola acaba desviando na defesa da Aparecidense, saindo pela linha de fundo. Foram os 2 lances, mas assim, lances pontuais de um Brasiliense que não conseguiu envolver a Aparecidense. Segundo tempo o time melhor. Não, continuando, né? Falando do primeiro tempo, perdão, esqueci aqui. Do Montanha, cara. Montanha que saiu vaiado. Depois do lance, ele foi muito vaiado. E aí, depois, ele é substituído aos 25 do primeiro tempo pelo João Vitor, sai muito vaiado. A gente espera que o garoto jovem, né, se recupere. Mas é um brasiliense que vem sofrendo em achar pontas, né? Tipo assim, o brasiliense nesse ano vem sofrendo em achar pontas titulares do seu time que entreguem o esperado. Talvez seja um ponto para contratações do Brasiliense. Inclusive, acho que é sim um ponto, mas vamos continuar. Segundo tempo, o time melhora. Sai Vitor Xavier, que estava improvisado, entre aspas, jogando mais aberto pelo lado esquerdo. Entra Serginho e Jean-Pierre. E o time ganha qualidade pelo meio, e os dois caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, então compensa também uma criação ali. E o time melhorou. Teve mais volume, teve mais apreço pela bola no pé, mais qualidade. Não tem o que falar, o Jean-Pierre é um cara diferente com qualidade, o Serginho também. E o Marlone, que fez o grande jogo contra o Gama lá no primeiro, que fez um grande jogo contra o Gama lá em sua estreia, aqui não conseguiu desempenhar tão bem quanto foi lá contra o Gama, acabou sendo substituído também no segundo tempo, mas foi um brasileiro que cresceu. A defesa do brasileiro nem achei tão ruim. Às vezes, por falta de atenção, você trabalhando um pouco, mas conseguiu sustentar bem os contra-ataques da Aparecidense, que estava com 1-0 no placar, então achei muito seguro para nos contragolpes fazer a recomposição. Inclusive o Netinho, gostei do segundo tempo dele, cresceu, ele é um ótimo lateral, gosto bastante dele, conseguiu salvar quase que um gol no contra-ataque, depois melhorou ofensivamente também. E aí o time melhora, mas também não é aquele primor de futebol não, tá? Porque melhorou em relação ao primeiro, que foi muito ruim. Ainda foi o segundo tempo abaixo do que eu espero desse brasiliense, mas melhor do que foi o primeiro tempo. E o time foi na base do volume. Foi criando, a Aparecidense estava administrando tudo até muito bem, mais ou menos até os 30 do segundo tempo. Quando começa o brasiliense ir no abafa mesmo, criar volume, os jogadores da Aparecidense começam a cair, né? Tentar esfriar o jogo. E aí na última bola, adivinha em quem cai? Nos pés do Jean-Pierre, que faz o gol e deixa tudo igual, 1-1 na última bola. Agora eu queria adentrar também, eu elogiei a entrada do Serginho, do Jean-Pierre, e também quero elogiar do René Silva. Eu tô muito bem ao ponto esquerda, que eu já sou fã desde os tempos de Paranoá desse ano, fez um candangão muito bom, foi a principal peça do Paranoá para escapar do rebaixamento, e entrou aqui na ponta esquerda. Impressionante como ele é liso, como é aquele ponta fumaça, rabisqueiro, de 1 contra 1, deu bastante trabalho para o lado direito de defesa da Aparecidense, conseguiu criar grandes chances. Talvez seja um jogador que esteja pedindo passagem no time titular. Entrou muito bem o René Silva hoje, tá? Talvez possa ser testado mais para frente, mas enfim, como eu falei, os pontos ainda são uma questão nesse time do Brasiliense. Mas é isso, de positivo, as entradas no segundo tempo, Jean-Pierre, Serginho, René Silva, melhor do time no segundo tempo, mas que não tenha sido um primor de futebol, mas é muito aquém do que a gente espera desse brasiliense, que sai com mais um empate. Se eu não me engano, são 5 jogos, né, já finalizados 5 jogos, são 4 empates e 1 vitória, é isso mesmo? Isso mesmo, empatou 4 vezes e venceu uma... foi isso mesmo, empatou 4 vezes, venceu uma, tá invicto, mas assim, muitos empates pro time do Brasiliense. E aí,
Vamos pro lado da Aparecidense, vai ser o jogo na volta, vai enfrentar aí o próprio Brasiliense, jogo próxima rodada da Série D, dessa vez jogando em casa, os dois times já se conhecem, tem essa questão, vamos ver se a postura de algum deles vai mudar, vamos acompanhando a recuperação do Tarta, e fica aí com a entrevista com o goleiro que foi bem na partida, o goleiro da Aparecidense, goleiro Pedro. Futebol aqui, estamos com o Pedro, goleiro da equipe da Aparecidense. Fez um bom jogo a Aparecidense fora de casa, conseguiu sair na frente por 1-0 e conseguiu também criar chances e se fechar bem até o minuto final. Qual que é o sentimento que vocês saem dessa derrota? Desse empate com gosto de derrota? Você respondeu, a gente conseguiu fazer um jogo contra o Brasiliense, jogar aqui sempre é muito difícil, a gente conseguiu sair na frente, tivemos oportunidades para aumentar o placar e não conseguimos. E o time deles de jogadores de qualidade, time experiente, a gente sabia que até o último minuto eles poderiam conseguir fazer algum gol e foi o que aconteceu. E agora você fez uma grande partida hoje, e daqui nas próximas rodadas, a próxima rodada inclusive com o Brasiliense, jogando na casa de vocês serão mandantes. O que levar desse jogo para o jogo lá na casa de vocês? Na verdade esse foi o primeiro tempo, né, de um confronto aí, 2 tempos, cada jogo um tempo. Vai ser outro jogo difícil, jogar contra o Brasiliense sempre é muito difícil, vamos assimilar bem o que aconteceu aqui hoje para semana que vem sair de campo com a vitória. É isso, conversamos aqui com o Pedro, ele que foi uma das grandes figuras do jogo de hoje. Valeu, um abraço, tudo de bom. Então, é isso. Fechando do que aconteceu nos jogos de hoje, mais um Sobrevivendo ao Vivo. Aqui tem muita coisa a melhorar. Esse Brasiliense que estava numa crescente agora numa partida ruim, mas vai classificar, eu acho que vai classificar sim. A questão é, precisa pensar na posição, porque isso vai afetar na próxima fase da Série D. Então o estádio está pagando atrás de mim e eu me despeço com mais um Sobrevivendo ao Vivo aqui no Cerejão. Valeu, até a próxima, tchau, fui. Aqui eu não tenho ninguém pra perguntar, cara, se tem um pássaro na mão ou 2 voando, aí acaba com o meu dia. Enfim, mas tá aí, vamos acompanhar o que foi. Antes de ir embora, antes de me despedir, já tá no final, né? Desculpa eu tomar seu tempo, mas vamos aqui, vou pegar o grupo aqui, ó, tabela, Série D. Como ficou o grupo A3 de momento. Claro, tá tendo o jogo do Ceilândia, vamos ver quanto ficou. Teve o do Capital, a gente vai comentar disso, mas em outro vídeo. Aqui vamos focar no grupo A3. Vamos lá, Gama em primeiro com 13, Luverdense em segundo com 8, Aparecidense e Brasiliense, 2 empatados com 7 pontos, depois Primavera com 2 e Umas com 0. Esse jogo também tá rolando, vamos acompanhar. Enfim, é isso. Até a próxima. Valeu demais, mais um Sobrevivendo ao Vivo. Fui.